todos. Eu sou o presbítero Janes José Bragança, da Igreja Presbiteriana Cidade Satélite, e quero convidar todos para participar deste culto. Quero saudar todos que estão nos vendo, tanto os nossos irmãos, como as pessoas que estão nos acompanhando de outros estados. A paz de Cristo seja com todos, que Deus guarde cada um de vocês debaixo do seu poder. Vamos exaltar o nosso Deus. Vamos exaltar nosso Deus com a leitura do Salmo 104. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Salmo 104, versículo 1 até o versículo 10, para exaltar o Senhor de nossas vidas, o nosso Salvador. Assim diz a palavra: bendiz a minha alma ao Senhor, Deus meu, Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estende o céu como uma cortina, põe nas águas o vigamento da tua morada. Tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Faze a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas, à tua repreensão fugiram, à voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até no lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas de divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. O nosso Deus é o Deus Criador. Seja Ele exaltado hoje para todos sempre. Vamos fazer uma oração? Vamos exaltar o nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor, exaltado seja o Senhor. Seja o Senhor exaltado pelas tuas obras, pela tua criação, pelas coisas que tu fizeste, ó Deus, que nos deixam estupefatos de tanta variedade, de tanta sabedoria, de tanta glória, de tanta ciência. Ó Pai celeste e eterno, nós ficamos, ó Deus, sobremodo abismados, ó Deus, com as tuas obras, com a tua criação. Louvamos também, ó Deus, e te exaltamos pela tua obra salvífica. Louvamos, ó Deus, pelo teu Filho Jesus Cristo, que abriu mão da glória que ele possuía desde a eternidade. Desceu até a terra, se tornou homem e morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e intercede por nós junto ao Senhor. Ó Deus bendito, é uma obra grande, grandiosa e maravilhosa, Deus. Pai celeste eterno, rogamos, ó Deus, suave os nossos corações, para que nós possamos sempre entender, perceber, ver, enxergar as tuas maravilhas. Bendito seja o Senhor para todos sempre, louvado seja o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vamos continuar exaltando o nosso Deus agora com um cântico, o cântico do hino número 21. Vamos todos, com alegria, acompanhar e cantar o hino número 21. Minha alma ao nome
por maná do céu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Boa noite, irmãos. E agora teremos um momento de contrição. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 32. Livro dos Salmos, capítulo 32. Faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 5. Livro dos Salmos, capítulo 32. Faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 5. Assim nos diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Assim como nos diz o salmista, quão bom é saber que fomos perdoados quando falhamos e pecamos, seja por pensamentos, por palavras, por ações ou por omissão, por aquilo que deixamos de fazer e deveríamos ter feito. Quão bom é saber que em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. Convido você nesse momento a orar juntamente comigo, confessando ao Senhor os pecados, e após um momento de silêncio para orarmos ao Senhor, confessando a Ele os nossos pecados, eu farei uma oração agradecendo a Deus pelo perdão que Ele nos concede. Oremos. Senhor Deus, te louvamos por tua grande misericórdia. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos diz na tua palavra que uma vez que confessarmos, ó Pai, arrependidos dos nossos pecados ao Senhor, ó Pai, crendo, ó Pai, que em Cristo, Pai, na cruz do Calvário, ó Pai, o nosso pecado, Pai, foi pago, ó Pai. Que uma vez, ó Pai, que em Cristo, ó Pai, os nossos pecados são perdoados, ó Pai, te louvamos, ó Pai. Te louvamos, ó Pai, por tua longanimidade, te louvamos, ó Pai, por tua grande misericórdia, Senhor. Pai, te rendemos graças, ó Deus, porque em Ti, ó Pai, Tu és Deus Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai,
nos redime, ó Pai, dos nossos pecados. Eterno Deus, te louvamos, ó Pai, te agradecemos, ó Pai, uma vez, ó Pai, que lemos, ó Pai, que bem-aventurados aqueles, ó Pai, cujas iniquidades são perdoadas, ó Pai, também nós, ó Pai, nos alegramos, ó Pai, em saber, ó Pai, que somos perdoados por Ti, Senhor. Eterno Deus, nós também te pedimos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, nos ensine, Pai, o Teu caminho, ó Pai, para que andemos na verdade, ó Pai, não nos desviemos dela. Pai, nós também te pedimos que o Senhor disponha, Pai, o nosso coração, Pai, para que possamos, ó Pai, fazer a Tua vontade, não a nossa, Senhor, pois sabemos que a Tua vontade é boa, é perfeita e agradável, ó Deus. Pai, te louvando, ó Pai, te pedindo, ó Pai, que o Senhor nos guarde em santidade, ó Pai, essa é a nossa oração a Ti, no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por Ti, e firme em Teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil, renova este pobre coração, amém, Senhor. Boa noite a todos que nos assistem. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Dando continuidade ao nosso culto, teremos agora o nosso momento de intercessão. Abramos as nossas Bíblias no livro de João, no capítulo 9. Vamos ler do versículo 1 ao 11. Evangelho de João, no capítulo 9, versículos de 1 a 11. A cura de um cego de nascença. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conhecia de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que está assentado, pedindo esmolas? Uns diziam: É ele, outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Amém, Senhor. Oremos ao nosso Deus pelos enfermos. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, louvamos e glorificamos, ó Pai, ao Teu nome, pois só o Senhor é digno de toda a nossa honra, de todo o nosso louvor. E estamos, ó Pai, diante do Senhor neste momento, ó Pai, rogando ao Senhor pelos enfermos, por cada um, ó Pai, que neste momento, Pai, sofre dores, ó Pai, ou tem passado por dificuldades por conta de alguma doença. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha com a Tua mão saradora, curadora, Pai, sobre essas pessoas.
porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é poderoso para fazer, o Senhor é poderoso para curar, ó Pai. Que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando a vida de cada uma dessas pessoas, ó Pai, que o Senhor conhece, sabe que tem sofrido, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, possa ter misericórdia, Pai. Que o Senhor venha também, ó Pai, cuidar da nossa saúde, das nossas vidas, nos proteger. E que neste momento, ó Pai, de pandemia, neste momento, ó Pai, onde tantas pessoas estão internadas, ó Pai, que o Senhor venha ter misericórdia, Pai, que o Senhor venha cuidar de cada uma, que o Senhor venha fazer, ó Pai, a Tua vontade na vida das pessoas, ó Pai. É por isso, ó Pai, para isso, ó Pai, para o louvor da Tua glória, Pai, que o Senhor venha, ó Pai, curar essas pessoas, se for da Tua vontade, ó Pai. Esteja abençoando, ó Pai, o restante do nosso culto. E louvado e glorificado seja o nome do Senhor, ó Pai. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço, Pai. Amém, Senhor, amém. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Eu não temerei, não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas. Eu não temerei, não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Ainda neste momento, quero lembrar aos irmãos da Igreja Presbiteriana Cidade Satélite que podem continuar entregando os seus dízimos e as suas ofertas por meio de depósito ou transferência para a conta da igreja, ou depositar no gasofilaço lá na igreja, que eu farei o recolhimento. Os irmãos podem também deixar lá na igreja os alimentos, para que a junta diaconal possa organizar as cestas para a entrega. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi que venceu e o livro
Irmãos, graça e paz. Estamos juntos mais uma vez para louvar, engrandecer o nome do Senhor e agora ouvir a sua palavra. E eu quero que o Senhor, de forma muito bondosa, de forma muito maravilhosa, faça com que essa palavra dele se aplique à nossa vida, para que nós sejamos praticantes da palavra do Senhor. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho registrado por João, no capítulo 15. Eu vou ler apenas o versículo 16, mas quero expor todo o capítulo, do versículo 1 ao versículo 27. Mas o tema central está naquele chamado do Senhor Jesus, naquela informação que Jesus dá aos seus discípulos, no versículo 16 do capítulo 15 de João. Diz a palavra do Senhor assim: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. O Senhor Jesus está informando aos seus discípulos: olha, vocês não me escolheram, quem escolheu vocês foi eu quem escolhi, e foi eu que vos designei para que vocês vão em meu nome. Eu, olhando para o texto, olhando para a palavra de Deus, no versículo 16 e nos demais versículos desse capítulo, quando Jesus retrata a si mesmo como a videira verdadeira e aos seus discípulos e a todos nós como seus ramos, os ramos que estão nessa videira, eu dei um título ao nosso pensamento dessa noite, à nossa meditação dessa noite. E o título que eu quero dar para a nossa meditação é Aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Aqueles a quem Deus chamou, a quem Deus comissionou e traz para nós esse capítulo inteiro uma destinação chamado segundo a vontade do Senhor. No capítulo 14, onde Cristo começa a preparar os seus discípulos, Cristo começa confortando-os a respeito da sua partida. Jesus está acalmando o coração dos discípulos, fala sobre a necessidade de sua partida para preparar lugar para os crentes. No versículo 2, Jesus diz claramente: vou preparar-vos lugar. E ainda promete não deixar os discípulos órfãos, mas enviar o Consolador, o qual ele vai citar lá no versículo 18. Mas o capítulo 15, essa ponte entre o capítulo 14 e o capítulo 16, no capítulo 15, o Senhor nos informa como deveriam ser aqueles dos quais se despedia e aos quais ele traria o Espírito Santo, que já está lá no capítulo 16. Jesus fala sobre a missão do Espírito Santo, sobre o sofrimento que haveriam de passar por amor ao seu nome, e lhes dá palavras de despedida, pois já se aproxima o seu sacrifício
nós vemos que logo depois, no capítulo 17, Jesus faz a oração sacerdotal e logo depois, imediatamente depois, pouco depois, Jesus já está no Getsemane pagando o preço do meu e do seu pecado. Então nós precisamos empreender esse capítulo 15 aqui como uma chamada, como uma destinação dos crentes que precisam ter seu coração firmado e preparado para viver esse tempo que nós vamos viver sem Cristo aqui na terra. No Antigo Testamento se faz referência a Israel como a vinha ou como a videira de Deus. Todo o Velho Testamento, Israel é chamado de a vinha do Senhor, ou a videira de Deus. Isaías apresenta a imagem de Israel como a vinha de Deus. Olha só o que diz Isaías no capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. Jeremias também trata Israel dessa mesma forma. Ele diz assim: eu mesmo te plantei como vide excelente. Ezequiel, capítulo 15, compara Israel como vinha. Oséias, capítulo 10, versículo 1, diz que Israel é uma vide frutífera. Ainda o salmista, no Salmo 80, versículo 8, ensina dessa forma: trouxestes uma videira do Egito, pensando exatamente na libertação do povo escravizado. Então a vinha se converteu no símbolo do povo de Israel. O emblema das moedas dos macabeus era a vinha. Uma das glórias do templo era a grande vinha de ouro na fronte do Santíssimo. A vinha formava parte do imaginário judaico, era o próprio símbolo do povo de Israel. Jesus se refere a si mesmo como a videira verdadeira, real, genuína, ou seja, o verdadeiro Israel é o próprio Senhor Jesus. Há um fato estranho no Antigo Testamento. Sempre que é usado o símbolo de Israel como videira, há uma ideia de degeneração, de perdição. Sempre quando o Antigo Testamento se refere a Israel como videira, há essa ideia de degeneração, de perdimento. O que indica a imagem de Isaías é que a vinha se converteu em uma planta selvagem. Jeremias se queixa que o povo se converteu em lamento da videira estranha. Oséias se queixa que Israel é vinha vazia. Portanto, quando Jesus, aqui no capítulo 15, ele refere-se a si mesmo como a videira verdadeira, é como se ele dissesse aos discípulos no capítulo 1 ao versículo 10. Olha o que diz Jesus, do versículo 1 ao versículo 10, a palavra registra assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, o lançam ao fogo e queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. É como se Jesus dissesse assim: vocês creem que como povo de Israel são um ramo na videira verdadeira de Deus, que porque vocês são judeus e membros do povo eleito de Deus, e devido à sua raça, nascimento e nacionalidade, vocês são um ramo da videira de Deus. Mas a videira verdadeira não é o povo. A videira verdadeira não é a nação. Essa é uma videira degenerada, conforme disseram os seus profetas. Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira. Não é o fato de ser judeu que vai salvar vocês. Não, a única coisa que pode salvá-los é manter uma comunhão íntima e viva comigo, porque eu sou a videira de Deus. E vocês devem ter, ou devem ser, ramos unidos a mim. É isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus estabelecia que o caminho rumo à salvação de Deus não passava pelo sangue judeu, mas sim pela fé nele. Não há qualidade externa, irmãos, que justifique o homem perante Deus.
A única coisa que pode fazê-lo é a graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Naquele tempo havia vinhas por toda a Palestina. E nós sabemos que é uma planta que necessita de muitos cuidados. E se a gente quiser obter uma fruta de melhor qualidade, precisa podar, precisa cuidar. Inclusive, naquele tempo, eles não deixavam a vinha nova florescer durante os primeiros 3 anos. Cada ano ela era podada para que se desenvolvesse, conservasse a sua vitalidade, a sua energia. E a videira, como nós conhecemos, ela dá 2 tipos de ramos. Uns dão frutos e outros não. E esses últimos são eliminados sem qualquer piedade para que não tirem a força da planta. A vinha nunca produzirá a colheita que ela é capaz de dar se essa poda drástica não for feita. E Jesus sabia disso. E os irmãos, naquele tempo, e todos aqueles que o ouviam, e todos os seus discípulos, sabiam disso, conheciam a videira. A lei determinava de maneira específica que não se devia levar madeira de videira como oferta ao templo, para o fogo no templo. A única coisa que se podia fazer com a madeira dos ramos podados era uma fogueira que destruía esses ramos. É interessante porque nem os ramos dessa videira eram aceitos no templo. Jesus diz que seus seguidores são iguais a esses ramos. Alguns são ramos formosos, que produzem fruto, como ele. Outros são inúteis, irmãos, porque não produzem fruto. Em primeiro lugar, quando Jesus pensava nos judeus como ramos infrutíferos, ele pensava que eles eram ramos da videira de Deus. Entretanto, os judeus se negaram a ouvi-lo, negaram a aceitá-lo como Deus. Por isso eram ramos podres e inúteis. Eles eram ramos infrutíferos. Aqueles que não foram levados à conversão eram ramos infrutíferos. Precisavam ser podados, retirados da videira verdadeira. Em segundo lugar, Jesus pensava em algo mais geral. Jesus pensava naqueles cristãos cujo cristianismo consiste em religião, mas sem a prática. Aqueles que têm palavras, mas não têm atos. Pensava em cristãos que são ramos inúteis, só folhas, sem frutos. E pensava naqueles cristãos que se converteram em apóstatas, que ouviram a mensagem, que aceitaram a mensagem, mas abandonaram a fé, traíram o mestre que uma vez tinham prometido servir. De maneira que nós, os cristãos de agora, como todos os cristãos, como aqueles que virão, nós podemos ser ramos inúteis. De pelo menos 3 formas. Primeira forma de ser um ramo inútil. Nós podemos nos negar por completo a ouvir a Jesus. Podemos, de fato, não querer e não ouvir a Jesus. Uma outra forma, em segundo lugar, nós podemos ouvi-lo. Podemos servi-lo da boca para fora, mas não demonstrar a nossa devoção prática diariamente. Todos os dias, uma prática religiosa, uma prática cristã, uma prática de verdadeira, uma prática que leve Jesus aos outros. E na terceira forma, nós podemos aceitá-lo como mestre, mas logo diante das dificuldades que o caminho oferece, movidos pelo desejo de fazer a nossa vontade e não a dele, podemos abandonar o caminho. Mas nós devemos lembrar que um princípio fundamental no Novo Testamento é que a inutilidade do cristão leva ao desastre. A inutilidade de todos os servos de Deus que andaram por essa terra, que foram ramos inúteis, foram levados ao desastre. O ramo sem fruto se dirige para a destruição. É um ramo que não pode estar em Cristo, na videira verdadeira, porque não pertence à videira verdadeira. Nesse texto, uma palavra de forte significado é permanecer. O Senhor disse: se vocês permanecerem em mim, se vocês permanecerem na videira, se a minha palavra permanecer em vocês, isso se assemelha muito ao contato que Jesus tinha com Deus. Várias vezes Jesus se retirava para lugar solitário para encontrar-se com Deus. Jesus sempre permanecia em Deus. E o mesmo deve dar-se entre nós e Jesus. Nós devemos manter o contato com Jesus. Nós não podemos fazê-lo a menos que nós tomemos essa decisão e tomemos medidas necessárias, que nós cuidemos disso como algo tão importante que nós não possamos deixar de fazer. Não deve passar nem um dia sem que nós pensamos em Jesus, sem que nós sintamos a presença de Jesus conosco.
Permanecer em Cristo, para a maioria dos crentes, irmãos, significa um contato contínuo com Jesus Cristo. Significa organizar a vida, organizar seu momento de oração, organizar o seu momento de silêncio de tal maneira que não vai haver dia nenhum em que você se esqueça de Cristo Jesus. Nós devemos notar que nessa passagem se estabelecem pelo menos duas coisas sobre o bom discípulo. Em primeiro lugar, enriquece a sua própria vida. O bom discípulo enriquece a sua própria vida. O contato dele o converte em um ramo cheio de frutos. Ele é um cristão que está preso, está grudado, está guardado, ele faz parte da videira verdadeira. Ele produz frutos. Em segundo lugar, irmãos, além de ele ser convertido num ramo cheio de frutos, além de enriquecer a sua própria vida, esse cristão que está dessa forma, ele dá glória a Deus. Deus é glorificado, como Jesus indicou, quando nós produzimos muito fruto, quando nós demonstramos ser discípulos de Jesus. Olha o que diz o versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O discípulo verdadeiro de Jesus é aquele que produz muito fruto, um fruto que glorifica ao Pai. Sem dúvida, irmão, a maior glória da vida cristã é que por meio da nossa vida, da nossa conduta, nós podemos dar glória para Deus. Olhando para esse texto, eu quero convidar os irmãos a que nós pensemos sobre o nosso chamado, sobre a nossa destinação, conforme a palavra do próprio Cristo Jesus. Pensemos nisso. Primeiro, olhamos para o versículo 16. Olha o que diz o versículo 16. Diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. A primeira verdade que esse texto nos mostra, além da verdade que Cristo é a videira verdadeira, uma das grandes verdades a nosso respeito é que nós não escolhemos a Cristo, nós somos escolhidos por Ele. As palavras centrais dessa passagem são aquelas nas quais Jesus diz aos seus discípulos: vocês não me escolheram, mas eu escolhi a vocês. Não somos nós que escolhemos a Deus, mas é o próprio Deus que em sua graça e sua misericórdia se aproximou de nós com um chamado e um oferecimento que brotaram do amor de Deus. O interessante nessa passagem é que ela nos permite redigir uma lista das coisas para as quais nós fomos escolhidos e fomos chamados. Observe o versículo 11. Olha o que diz, ele diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Irmãos, a primeira das coisas dessa lista, para o que nós fomos escolhidos, é a alegria. Nós fomos escolhidos para a alegria. Por mais duro que seja o caminho do cristão, tanto no seu transcurso como em seu ponto final, é o caminho da alegria. Ele sempre se alegra ao agir bem. O cristão é um homem contente. É o cavaleiro sorridente de Cristo. Um cristão sempre mal-humorado é uma demonstração constante de que não entendeu o que é a alegria cristã. Apesar de ser pecador, o cristão é um pecador redimido. E nisso está a sua alegria. Como pode deixar de ser feliz quando ele anda pelo caminho da vida com Jesus, na companhia do Senhor, na história do Senhor, com o Senhor? Nós fomos escolhidos para a alegria, como nos informa esse capítulo 11. Quando nós olhamos o versículo 12 e versículo 13, diz assim: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que esse, dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Irmãos, nós fomos escolhidos, além da alegria, nós somos escolhidos para o amor. Nós somos enviados ao mundo para nos amar uns aos outros. Às vezes nós vivemos como se fôssemos enviados ao mundo para competir com o próximo, para discutir, para brigar com os outros, para ter inveja dos outros, para falar mal dos outros. Mas nós somos escolhidos para o amor. O cristão é enviado ao mundo para que viva de maneira tal que ele demonstre o que significa amar o próximo. Jesus faz uma outra afirmação grandiosa nesse texto, nesses versículos. Uma coisa que a gente pergunta a uma pessoa, não é? Que direito você tem de me pedir isso?
Quando uma pessoa te pede para fazer alguma coisa, por exemplo, Jesus vai nos destinar e nós vamos ver isso. Poderíamos perguntar, que direito você tem para me pedir isso? Se nós perguntarmos a Jesus, que direito o Senhor tem de pedir aos cristãos, aqueles que o seguem, aqueles que estão ramos na videira verdadeira, que se amem uns aos outros? Qual o direito? A resposta de Jesus é a seguinte: ninguém pode demonstrar maior amor do que entregar a sua vida pelos seus amigos. Foi isso que eu fiz. Tem muitos homens que dizem aos outros que se amem, não é? Falam do púlpito, amem-se, precisam amar, os irmãos precisam se amar. Mas toda a vida mostra que eles jamais põem em prática o seu próprio conselho. Jesus, ao contrário, ele deu aos homens um mandamento que ele tinha sido o primeiro a cumprir. Jesus cumpriu o mandamento de amar aos outros. Olhando para o versículo 14 e 15, a palavra de Deus diz assim: vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus nos chamou para sermos seus amigos. Ele diz a seus homens que já não os chama servos. Ele diz aos seus discípulos: vocês já não chamam vocês de servo, de doulos, eu chamo vocês de amigos. Esse título, doulos, escravo, o servo de Deus, não era, por certo, um título vergonhoso. Não era um título vergonhoso. Indicava a maior das honras. Jesus claramente diz que ele era o doulos, o servo, o escravo de Deus. Deuteronômio capítulo 34, versículo 5. Josué também era servo de Deus. Josué capítulo 24, versículo 29. Davi, no Salmo 89, versículo 20. Paulo considerava que era uma honra usar esse título. Tito 1:1. Tiago também usa. Tiago 1:1. E Jesus diz assim: eu tenho algo maior ainda para vocês. Vocês já não são mais escravos, vocês são meus amigos. O oferecimento de Cristo é uma bem-aventurança que nem sequer os homens maiores do passado tinham conhecido antes que Jesus viesse ao mundo. Jesus oferece uma intimidade com Deus que era impossível acontecer antes da vinda de Jesus. Jesus nos chamou para que fôssemos seus amigos e os amigos do próprio Deus. É um oferecimento que invade a nossa alma. Significa que já não temos mais que contemplar Deus à distância, longe de nós. Não somos como escravos que não têm nenhum direito de se aproximar do seu amo. Nós não somos uma multidão que só pode desfrutar de um olhar do rei ao passar numa festividade. Jesus fez o surpreendente. Ele nos deu essa intimidade com Deus, de tal maneira que Deus já não é um estranho longínquo mais, mas é o nosso amigo íntimo. Em segundo lugar, meus irmãos, versículo 16, o mesmo versículo. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Em segundo lugar, no versículo 16, além de nos ter escolhido, Cristo mesmo decidiu o que nós deveríamos fazer. Jesus nos conferiu a honra de nos tornar seus companheiros em sua tarefa. Ele compartilhou suas ideias conosco. Cristo abriu seu coração, nos contou seus planos, as suas metas. A opção tremenda que nós temos pela frente como igreja é que nós podemos aceitar ou podemos negar acompanhar a Cristo nessa tarefa de conduzir o mundo inteiro para Deus. Essa é uma tarefa que Cristo nos deu a honra de sermos companheiros nessa viagem. E o chamado inclui responsabilidades. Nós precisamos estar atentos para que sejamos ramos frutíferos dessa videira verdadeira. O Senhor mesmo diz que todo ramo que estiver nele, permanecer nele, estiver limpo, vai dar bom fruto. Todo ramo que estiver nele, mas for infrutífero, ou seja, não compartilhar a vida de Cristo, da seiva da graça de Cristo, será cortado, será lançado ao fogo. Jesus nos escolheu para a tarefa de sermos embaixadores.
Ele diz assim: eu vos escolhi a vós, e disse, para que vades. Não nos escolheu para que levássemos uma vida separada do mundo, Ele nos escolheu para representá-lo no mundo. Jesus nos escolheu para ser seus anunciadores, para sair e dar fruto, e um fruto que permaneça, que supere o passar do tempo. A única forma, irmãos, de difundir o cristianismo é sendo cristão verdadeiro, é sendo ramo nessa videira verdadeira, ramo frutífero. A única maneira de trazer outros à fé cristã é mostrando o fruto da vida cristã. Jesus não nos convida para falar sobre o cristianismo, mas para atrair os homens para Ele, para viver o cristianismo de tal maneira que os seus frutos sejam tão formosos que os outros os desejem para si. Jesus nos escolheu para sermos membros privilegiados da família de Deus. Ele nos escolheu para que seja o que for que nós peçamos ao Pai em seu nome, nos seja concedido, se o pedirmos de acordo com a sua soberana vontade. Pedir em seu nome, pedir em nome de Jesus, irmãos, não é só dizer em nome de Jesus. Não é pedir algo, é algo contrário à vontade daquele nome de quem se pede. Quando Jesus nos instrui a pedir em seu nome, Ele está dizendo: o Pai concederá o pedido que for segundo aquilo com que eu concordo. Pedir em nome de Jesus é dizer: Jesus faria isso, Jesus gostaria disso. Terceiro lugar, irmãos, e finalizando, terceiro e último lugar, versículo 18, ou versículo 27, diz o seguinte: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vos fará também, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Além de nos ter chamado, de ter nos destinado, Jesus nos separou do mundo para sermos santos. Nós não somos do mundo, diz Jesus no versículo 18 e 19. Não somos do mundo, como Cristo também não é, e por isso nós nos tornamos inimigos do mundo, porque o mundo é inimigo de Jesus. Nós não somos inimigos das pessoas, irmãos. Nós somos inimigos desse sistema mundano de viver segundo a vontade humana. Nós somos odiados por esse sistema se nós vivermos na vontade de Cristo Jesus, e nós nos devemos manter contaminados por esse sistema. O ramo que produz bons frutos não produz os frutos que o mundo produz. Nós somos chamados, destinados e separados para viver a vida do próprio Cristo. E eu quero concluir e quero aplicar, já concluindo e aplicando ao mesmo tempo essa palavra ao seu coração. Irmãos, nós precisamos ouvir diretamente, distintamente a voz de Cristo nos chamando. Nós precisamos ouvir Cristo nos chamando para sermos mais que vencedores, para sermos necessários nesse mundo cruel, para vivermos a vida de Cristo nesse mundo. Nós somos chamados para vivenciar um novo tempo, uma nova história. Nós somos chamados para viver Cristo, para que as pessoas enxerguem o próprio Cristo através da nossa vida. Nós precisamos ouvir distintamente a voz de Cristo nos chamando, nos impulsionando para realizar a sua vontade, com destemor, com coragem, com a responsabilidade, uma ação que se requer da fé. Precisamos ouvir Cristo nos impulsionando, nos levando, nos capacitando, transformando a nossa vida, transformando o nosso destino. Nós precisamos ouvir distintamente a voz de Cristo nos separando. Nós somos destinados à santidade. A casa de Deus, diz a palavra, convém a santidade. Aqueles que irão morar com Deus são pecadores, mas são redimidos, foram lavados, foram reconciliados no sangue do Cordeiro. Isso, irmãos, que Cristo diz é que nós somos
os ramos frutíferos de uma videira verdadeira, e essa videira verdadeira é o Senhor Jesus. E esses ramos frutíferos devem produzir aquilo que essa videira verdadeira leva esses ramos a produzir, ou seja, frutos de justiça. O que João registra e que o Senhor Jesus diz é: eu escolhi vocês, eu destinei vocês e eu separei vocês para uma tarefa de viverem a vida do próprio Deus. Que Deus, o Senhor Jesus, irmãos, nos abençoe e nos guarde, segundo a sua palavra. Senhor Jesus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós te amamos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, ó Deus, por toda a tua graça, por toda a tua misericórdia. Seja o Senhor conosco, ó Deus, em todos os momentos e em toda a nossa vida. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, não somente hoje, mas para sempre. Amém, amém e amém. Fique com Deus, irmão. Boa semana. O Senhor te abençoe e te guarde.